Olá a todos, o meu nome é Augusta, eu escrevo para a página Escrito nos Astros. Para quem não me conhece, sou psicóloga, astróloga e hoje eu vou falar sobre o planeta mais difícil do mapa. Então, no último vídeo aqui do canal, eu falei sobre o planeta mais forte, o que que representa esse planeta, como é que a gente identifica ele, e hoje eu vou estar falando sobre o planeta mais difícil. Então, esse pode ser tanto um planeta que está mais fraco no mapa, ou seja, ele está com menos associações positivas, menos suporte. Então, é um planeta mais fraco, um planeta que tem menos motivação, menos vitalidade, menos iniciativa, né? Ou pode ser também um planeta que tem força, mas uma força ali no meio de áreas de conflito no mapa. Ele está recebendo aspectos mais difíceis, ele está mais mal posicionado. Então, é um planeta que tem força, mas ele tem uma grande capacidade de destruição também, né? Ele tende a ser mais disruptivo. Então, é um planeta mais difícil no sentido dele ser mais problemático, dele gerar mais estresse. Enquanto, né, o planeta com ali mais fraco é um planeta, né, que parece que a gente tem que colocar muita persistência, muito esforço, né, relacionado aos tópicos desse planeta. Então, esse planeta mais difícil, ele mostra aspectos que a gente veio desenvolver. Da mesma forma que o planeta mais forte mostra as nossas forças, mostra as nossas capacidades, né, talentos, coisas que tendem a fluir mais facilmente nas nossas vidas. Então, os tópicos relacionados a esse planeta tendem, né, a ser vivenciados ali com um maior equilíbrio, uma maior harmonia, né? Da mesma forma, o planeta mais difícil tende a ser um planeta que a gente vivencia com um maior bloqueio, com uma maior dificuldade. A área do mapa onde se encontra o planeta mais difícil tende a ser uma área mais prejudicada, né? Uma área mais difícil para nós. Uma área que vai se desenvolver, né? Mas com mais desafios. Então, também nesse sentido é importante a gente perceber que um planeta ele não vai dar só coisas boas e só coisas ruins. Então, mesmo o planeta mais forte, ele pode estar envolvido em dificuldades nas nossas vidas, da mesma forma, o planeta mais fraco, né, o planeta mais difícil, ele pode ser um planeta também relacionado a coisas boas. Então, um planeta ligado a conquistas, a realizações pessoais. Então, nenhum planeta vai dar somente coisas boas ou ruins. Isso também tem uma forte relação com a forma com que a gente usa o nosso mapa. A gente tem a escolha de viver a melhor versão ou a pior versão dos nossos mapas de nascimento. E aqui nessa pequena aula eu vou até estar mostrando mais ao final alguns mapas muito difíceis, né, de pessoas que se deram extremamente bem na vida, como a gente vai estar vendo. E são mapas muito difíceis. Então a gente também tem uma escolha de trabalhar, né? Afinal de contas, os planetas, eles representam energias, né? Os signos representam energias que podem ser aprimoradas e podem ser desenvolvidas. Então, o mapa, ele marca tendências, mas a gente tem escolhas, né? Então, a gente vai levar em conta nessa análise o Sol, a Lua, Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno. A gente não vai estar olhando para Urano, Plutão e Netuno, né? Mas mais para esses planetas como os planetas mais fortes ou os planetas mais difíceis, porque eles têm indicações mais pessoais. Então, aqui também só para complementar, né, um pouco do que eu já falei, então, qualquer planeta, né, pode ser vivido também na sua disfunção. Então, tem uma pessoa por trás do mapa, né, então a gente tem realmente esse livre-arbítrio de como a gente vai viver os nossos mapas e pode acontecer do planeta mais difícil se tornar uma grande força na vida da pessoa, né? Então, isso é uma possibilidade também de ser um planeta problemático, mas que você vai desenvolvendo com o tempo. Então, existe essa possibilidade. E um outro fator é de que o próprio tempo, às vezes, vai amenizando essas dificuldades dos nossos mapas. Então, um aspecto, daqui a pouco, que era muito difícil, né, que a pessoa, né, vive muitas coisas difíceis relacionadas àquele aspecto na infância, na adolescência,
E aí, na vida adulta, ela já sabe como lidar com aquela energia. Então, não é uma energia mais tão bloqueada, tão difícil, tão conflituosa para ela. E a gente vê isso na prática, né? De que tem muitas coisas que a gente vai desenvolvendo com o tempo. Então, há aspectos, há planetas disfuncionais que vão perdendo também a sua força com o tempo. Então, no primeiro ponto, dignidade planetária. A gente vai estar passando por algumas etapas para essa identificação do planeta mais difícil. Então, na dignidade planetária, né, que é uma forma da gente estar analisando a força, né, de um planeta, ela significa que há signos, né, que são mais compatíveis ou menos compatíveis com a energia de determinados planetas. Então, há signos que são mais confortáveis, que são mais propícios, né, para um planeta se expressar, e há signos que são mais desconfortáveis, são mais incompatíveis com a energia de um determinado planeta. Então, né, na dignidade planetária, a gente está simplesmente classificando a força de um planeta a determinados signos. Então, todo planeta ele tem um signo de domicílio, ele tem um signo de exaltação, né, que são aí os posicionamentos mais favoráveis, e também tem um signo de detrimento e de queda, que seriam os posicionamentos mais difíceis. E como a gente vai estar vendo mais à frente, existe algumas ressalvas também, né, não é tão preto no branco, mas essa é a ideia básica, esse é o conceito básico. Então, por exemplo, aqui a gente tem a tabela, onde mostra aqui o posicionamento de domicílio, exaltação, queda, exílio, detrimento de cada um dos planetas. Então, essa linha aqui vermelha separa justamente, né, os posicionamentos mais difíceis. Então, se, por exemplo, a gente pegar um planeta como Marte, o Marte, ele rege Áries e Escorpião. Portanto, quando ele se encontra nesses signos, ele está no próprio signo que ele rege. Então, ele está em casa, está em domicílio, né? Então, esse seria um bom posicionamento para Marte. E aí, ele está exaltado em Capricórnio, né? A exaltação está falando aí de um signo que ajuda a expandir ainda mais a energia daquele planeta, né? A exaltar as qualidades daquele planeta. Então, Saturno tendo aí uma energia de terra mais enraizada, né, mais centrada, ela ajuda nesse lado mais impulsivo do Marte. Ela estabiliza mais para que o Marte ele possa criar mais direcionamento. E a queda de Marte se dá em Câncer, que é sempre o signo oposto à exaltação, a queda, né? E Câncer que é um signo de água, né? Que é o signo com uma natureza mais afetuosa, mais ligada, né, à conexão, aos vínculos. Então, Marte, o guerreiro, né, ele não se sente confortável num signo como Câncer. E também não se sente confortável no seu signo aqui de exílio e detrimento, que é Touro e Libra. São signos regidos por Vênus, e que esses signos são sempre opostos ao signo de domicílio, signos de exílio ou detrimento. Então, também num signo venusiano, que está falando sobre relação, né? Que está falando sobre também, né, uma postura, uma atitude mais colaborativa, né, menos individualista, mais com uma atenção ao outro, que não é o que Marte representa, né? O Marte ele representa esse espírito de individualidade, de ação, né, de seguir em frente, de iniciativa. Então, tanto Touro quanto Libra não seriam também signos positivos para Marte. Claro que isso são classificações gerais, né? Então, não significa, né, que um planeta em queda ou detrimento vai ser sempre negativo, né? Então, até aqui coloquei algumas perguntas. Planetas com boas dignidades são sempre bons? Né, um planeta em queda, detrimento, ele pode ser mais forte do que um planeta em domicílio exaltado? Ele pode, né? Então, a dignidade planetária é um estudo, né, que vai nos ajudar a entender que há territórios mais confortáveis ou menos confortáveis para um planeta, que há signos mais compatíveis e menos compatíveis para um planeta.
o que não significa, né, que a gente não vai olhar para o mapa como um todo e até mesmo se surpreender e descobrir que é um planeta que de repente está em queda, que é o planeta mais forte do mapa. Isso pode acontecer. Então, a dignidade planetária, ela é um ponto de início a ser considerado, mas nunca um julgamento final. Então, é importante a gente ser flexível nessa análise e sempre olhar o mapa como um todo. Então, a gente tem aqui um primeiro exemplo, que é o exemplo da Drew Barrymore, e que é interessante para a gente estar falando sobre dignidade planetária, porque ela tem vários planetas com dignidade. Então, ela tem uma Lua em domicílio, ela tem Saturno em detrimento, ela tem Marte exaltado, ela tem Júpiter em domicílio e ela tem Vênus exaltada. Tem vários planetas com dignidade. E aqui no mapa dela, por incrível que pareça, né, a Lua ela pode ser considerada o planeta mais difícil para Drew Barrymore, apesar de ser uma Lua em domicílio, uma Lua que está no próprio signo que ela rege. Mas daí ela está numa conjunção com Saturno, né, em detrimento. E Saturno, né, ele é um planeta difícil para a Lua, porque a Lua ela tem uma natureza muito sensível, ela é menos resiliente, menos tolerante a essa ação mais fria, mais dura de Saturno. E essa Lua ainda recebe aqui uma oposição, um aspecto de Marte. Ela está se aproximando dessa oposição. A Lua ela tem um movimento rápido, então nas próximas horas aqui ela já chega numa oposição exata com Marte e ainda um aspecto que está vindo da oitava casa. Então, a gente vai estar falando mais das casas astrológicas, dos regentes das casas, mas é uma lua, então, que ela está ali influenciada por dois maléficos, né? Numa conjunção com Saturno e numa oposição com Marte. Então, é uma lua difícil no mapa dela. E a lua representa a nossa família, né? A lua é um significador da mãe, e quem conhece um pouco da história da Drew Barrymore, né, ela tem uma relação muito difícil com a mãe dela. Então, a mãe dela levava ela para as casas noturnas quando a Drew era mais jovem, né? Era ainda muito novinha. Então, com 12 anos, a Drew Barrymore, ela já tinha problemas sérios com álcool, com drogas, e ela foi internada num centro de reabilitação, né, nessa idade. Mais ou menos um ano depois, se eu não me engano, ela tinha 13 ou 14 anos, ela teve a primeira tentativa de suicídio. Então, ela sempre teve uma relação muito conflituosa, né, com a mãe, uma certa ali culpabilização pela mãe ter colocado, exposto ela, né, a essas condições ali numa idade tão prematura. Então, a gente vê essa lua, né, numa conjunção com Saturno, numa oposição com Marte, e mesmo sendo uma lua domiciliada, né, é uma lua que está sofrendo. Então, é muito significativo aqui, né, fazendo esse paralelo com a história de vida dela. A lua, que se não tivesse dignificada, ela estaria ajudando mais a Drew Barrymore. Então, se a lua tivesse, por exemplo, no signo de Gêmeos, seria uma lua muito mais fácil, né? Ela não estaria envolvida nesses aspectos difíceis. Se fosse uma lua ainda em Leão, né, também seria uma lua mais fácil. Mas a lua aqui em Câncer no mapa dela é uma lua problemática. É um signo problemático para um planeta sensível, né, como a Lua, né, tão determinante nesse sentido dos nossos vínculos, do afeto, estar envolvida. Então, a Lua pode ser considerada o planeta mais difícil no mapa dela. E há outras forças, evidentemente, a gente olha aqui para uma conjunção, né, de dois benéficos, Vênus, Júpiter, Júpiter em domicílio, Vênus exaltada, ainda na casa onde se encontra o Sol dela. Então, tem coisas positivas e aqui vindo muito por esse lugar, né, da projeção dela, das oportunidades que ela tem daí através do trabalho, né, da identificação dela também com o trabalho, a paixão dela pelo trabalho e que se mostra muito através dessa 10ª casa. E aí a gente pode estar olhando para o nosso mapa, né? Quais as dignidades planetárias
dos planetas no nosso mapa, levando em consideração que isso, é como eu falei, é um ponto de início e não um julgamento final. E agora eu vou estar falando das casas astrológicas. Então, há casas astrológicas mais difíceis e há casas astrológicas mais fáceis. As casas astrológicas mais difíceis são a 6, a 8 e a 12. Então, planetas nessas casas podem ter uma expressão mais difícil. Eu não coloquei aqui, mas a casa 2 também é uma casa mais difícil, porque qualquer planeta na 2 vai estar impactando a 8, qualquer planeta na 8 vai estar impactando a 2. Então, essas casas andam juntas, assim como todas as outras oposições, incluindo aqui a 6 e a 12. Mas a 2 ainda tem significados mais a menos, então não é considerada uma casa grande, maléfica, como é a 6, a 8 e a 12. E não significa que não tenham também representações positivas nessas casas, né? Mas significa que são casas mais difíceis, e isso a gente vê na prática, que planetas nessas casas tendem a ser vivenciados com mais desafios. Então, a casa 6 pode estar relacionada a experiências de desgaste, de estresse, sobrecarga física, emocional, mental. Uma casa que tem forte relação também com problemas de saúde, ainda que questões de saúde também possam se mostrar, né, através da casa 8 e da casa 12. A casa 8 está falando de experiências mais de rupturas, separações, lutos, degeneração, né, transformações mais profundas. E a casa 12 com experiências muitas vezes de isolamento, perdas, fechamentos mais custosos na vida da pessoa, desesperança, desconexão. Então, essas casas têm diferentes energias, mas são casas mais difíceis, né? E uma coisa que a gente vai estar fazendo aqui, o link, né, é com todas as etapas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, no mapa da Drew Barrymore, né, falando de dignidade planetária, que a Lua está com Saturno em detrimento, e aqui a gente já, né, acrescenta aqui a análise das casas. Então, ela é aspectada por um planeta que está na oitava casa, que é Marte, né? Esse Saturno, a gente vai estar falando daqui a pouco dos regentes, mas esse Saturno, ele rege a oitava casa, e esse Marte que aspecta a Lua, ele rege a sexta casa, né? Então a gente percebe quando tem essa sobreposição, né, das casas mais difíceis, ainda com questões aqui relacionadas à dignidade planetária, e aí a gente vai refinando a nossa interpretação e vai conseguindo ver quando ali um planeta é realmente problemático. E aí, em relação a esse ponto das casas mais difíceis, um exemplo muito bom é do Bruce Lee, né? Então, ele foi artista marcial e ele tinha esse mapa, né, repleto de planetas nas casas mais difíceis. Então, ele tem, por exemplo, Saturno e Júpiter na casa 6 e tem Vênus, Marte, Lua, Mercúrio na casa 12 em Escorpião, né? Então, ele foi um grande artista marcial, né? Ele participou de vários filmes, né? Ele era muito forte, ele tinha muita força física. Então, é interessante, né? Porque a força física vem muito, né? Do Marte, e ele tem um Marte muito poderoso, né? E também do Sol, que está aqui num signo de fogo, numa conjunção exata com o ascendente dele. Aliás, né? O Sol é o planeta mais forte dele, sem dúvida, né? O planeta que está fora desse circuito mais tenso, né? Numa conjunção com ângulo, um signo benéfico, mas ele tem, né, muitos planetas aqui na casa 6 e na casa 12. E ele teve uma morte prematura, né, quando ele tinha 32 anos, ele morreu, foi uma morte abrupta, ele teve um edema cerebral, ele estava numa filmagem, caiu, né, e morreu. Então foi uma morte muito rápida e a gente vê que ele tem um mapa muito difícil, né? Então, se a gente olhar ainda para os regentes, né? O regente da 6 está na 12, o regente da 8 está na 12, e o regente da 12, que é Marte, está na própria 12, né? Então, tem essa sobreposição aí, né? De relações entre esses planetas regentes dessas casas mais difíceis. E a gente pode dizer
E a Lua é um planeta talvez mais difícil para ele. Então, a Lua, ela tá no seu signo de queda. Então, a Lua em Escorpião, de novo, né? A Lua tem essa natureza mais sensível e junto a Marte e recebendo uma oposição de Saturno. E vocês perceberam que no mapa da Drew Barrymore também tinha esse aspecto, era a Lua com Saturno aspectada por Marte. E aqui a gente tem a Lua com Marte aspectada por Saturno, né? Então, como a Lua com Saturno tende a ser um aspecto difícil, né? A Lua, ela não se dá bem com essa proximidade de Saturno. Ela é menos resiliente. Até o Sol, ele é mais tolerante à influência de Saturno, né? E a gente vê isso nos mapas que as pessoas que têm Sol Saturno tendem a lidar de uma melhor forma do que as pessoas com Lua e Saturno. É uma energia muito divergente, né, que entra facilmente em conflito. E aí, ainda, para tornar esse cenário do mapa dele mais difícil, Plutão está numa quadratura, né, muito próxima aqui com Marte dele, que é um planeta mais problemático também, muito forte, aquilo que a gente tinha falado também, né? A Lua aqui é um planeta difícil, mas Marte também é um planeta problemático para ele, porque tem força, é um Marte dignificado também, né? E é um Marte que daí está muito, carregando muito forte esse sistema de casa 12, ele está na 12, ele rege a casa 12 e ainda recebendo uma quadratura de Plutão e uma oposição de Saturno. Então, isso faz, né, com que esse Marte também tenha aí um grande potencial, né, mais destrutivo, uma natureza muito impulsiva, né, e que pode também, né, estar prejudicando ele. Então, esse é um mapa interessante para a gente estar olhando essas questões das casas astrológicas, porque tem toda, né, essa influência dessas casas. E aí, justamente, né, o que a gente viu um pouco, o regente das casas 6, 8 e 12 também carregam um potencial de trazer mais dificuldades. Então, a gente pode estar olhando para como esses planetas também estão situados no nosso mapa. E aqui, de novo, não quer dizer que esses planetas não possam estar envolvidos em grandes superações, né? Em um maior fortalecimento, né, numa maior capacidade da gente lidar com as adversidades da vida. Então, isso é o lado bom dos planetas mais difíceis dos planetas mais disfuncionais, de que eles podem também se tornar grandes forças. Mas aqui também para a gente levar em conta nessa análise, o regente da casa 6, 8, 12 também podem estar envolvidos em mais dificuldades. E aqui a gente tem um mapa até para ilustrar isso, né, para além dos que a gente já viu, que é o mapa da Celine Dion. Então, a Celine Dion, ela tem vários planetas aqui no signo de Áries, né? O Sol dela, que é o regente do ascendente dela, e que está bastante angular. Então, é um Sol que tem força, né? Porque ele é o regente do ascendente, ele está exaltado numa casa benéfica, que é a casa 9, né? Numa conjunção com o meio do céu. Então, esse Sol tem uma expressão, a gente olha para ela, né? Sente isso, nessa força solar, mas é um Sol também que está um pouco prejudicado por estar com Saturno, né? E Saturno aqui está na sua queda, no signo de Áries, né? Ele está no seu signo de queda e Saturno rege a 6. Então, às vezes, o regente da 6 com o regente do ascendente, ele pode trazer questões mais graves também de saúde, né? Ou o regente da 6 com o Sol, e no caso aqui o Sol dela é o regente do ascendente. Então, esse é um indicador mais difícil para a parte da saúde. E aí o Saturno dela, né? Ele é um planeta, aquilo que a gente tinha falado, ele é um planeta difícil e ele tem um poder, né? Porque ele também está numa conjunção com o Nodo Norte, né? E os eclipses, eles mobilizam a energia do planeta. Então, um planeta mais disfuncional numa conjunção com o nodo norte, no norte ele vai estar potencializando a energia daquele planeta, vai estar expandindo de algum modo. Então, esse Saturno, ainda nessa conjunção com o nodo norte, não ajuda ele. E é a lua dela, né? A gente tinha falado dos outros mapas da Drew Barrymore, né? E do Bruce Lee.
da Lua impactada por Marte e Saturno. E o que que a gente vê aqui no mapa da Celine Dion? A Lua entrando numa conjunção exata com Marte, né? Ela está pertinho ali já de Marte e também associada com Saturno, né? Ela tem uma relação com Saturno, ela tá, né? Por mais que ela não esteja tão próxima em grau, mas tem alguma proximidade, né? Então ela ainda assim é impactada por Saturno e Saturno também impacta o Sol dela, que é o regente do ascendente dela. Então tem questões aqui relacionadas ao mapa dela e a gente pode dizer que ela tem um Saturno aqui difícil, né, e que traz dificuldades tanto para o Sol quanto para a Lua dela. E a Celine Dion, ela foi diagnosticada com aquela síndrome da pessoa rígida, né, que é uma doença neurológica que traz muita dor, enrijecimento, né, contrações no corpo. E a gente até poderia dizer que essa doença, ela conversa muito com a energia de Saturno aqui, que é o regente das seis dela, né? O Saturno tem a ver com isso, uma maior constrição, né, com uma maior rigidez, né? Então, a gente vê, né, esse Saturno muito ativo, impactando o Sol e a Lua dela, no signo maléfico, né, no signo de Áries, e essa doença aqui, né, que dá para ver aqui que ela se encaixa muito com essas energias aqui no mapa dela. Aqui a gente já viu, né, do Bruce Lee. E agora falar sobre os dispositores. Então, o dispositor, né, ele está falando do regente do signo em que um planeta se encontra. Então, por exemplo, o Sol em Áries, né, o dispositor desse Sol é Marte, né? Então, o dispositor ele é o fundo daquele planeta, né? Então, todo o planeta ele vai ter uma forte relação com o seu dispositor. Então, duas pessoas com o Sol em Áries, uma tem um Marte em Câncer, a outra tem um Marte em Libra, está trazendo um fundo diferente para esse Sol, né? Então, o dispositor, ele dialoga proximamente, né, com o planeta. Então, a gente sempre tem que estar olhando, né, para o regente daquele planeta, onde é que ele se encontra no mapa. Né? Isso vai dizer muito sobre a orientação desse planeta. Então, até aqui para facilitar essa análise. Por exemplo, a gente vê o Sol do Bruce Lee, né, que está no signo de Sagitário. Quem é o dispositor desse Sol? Quem é o planeta que rege esse Sol? É Júpiter. E no mapa dele, Júpiter está na sexta casa, aspectado por Saturno, né, numa quadratura com Plutão, numa oposição com os planetas dele na 12, incluindo aqui um maléfico Marte. Então, o dispositor não estando bem, aqui também não ajuda o mapa Bruce Lee, né? Então, esse é um mapa realmente mais difícil e a gente, né, conforme vai passando pelas etapas, vai vendo, né, que no caso dele tem muitas áreas de conflito realmente. Então, o dispositor aí é importante também da gente estar analisando. E o único planeta que não vai ter um dispositor é aquele que está em domicílio. Então, o planeta que está no próprio signo que ele rege. Então, no caso lá da Drew Barrymore, né, com a Lua em Câncer. A Lua em Câncer não tem dispositor, né, porque a Lua está no próprio signo que ela rege. Uma Vênus em Touro não tem dispositor. Então, qualquer planeta em domicílio não vai ter dispositor. Eu tenho um vídeo aqui no canal entrando mais profundamente nesse tópico, em que eu falo sobre as configurações envolvendo os dispositores. Então, por exemplo, dispositor final, recepção mútua, né? Então, dá para a gente ver bem a fundo essa questão dos dispositores. Tem muito mais coisa para ver, mas fica aqui somente, né, uma pontuação sobre isso, porque esse vídeo a gente está falando mais sobre o planeta mais difícil, não vai entrar, portanto, nessa parte aqui mais dos dispositores. Um outro ponto para a gente estar olhando é em relação a Saturno e Marte. Então, Saturno e Marte, eles são planetas com uma disposição mais maléfica. A gente viu isso, né, nos mapas que passou. Então, tanto da Drew Barrymore
né? Quanto do Bruce Lee, da Celine Dion, por exemplo, todos tinham uma lua impactada por Marte e Saturno. Eles têm uma inclinação, né, mais difícil. Eles tendem a promover desafios, obstáculos, adversidades. E são forças importantes na nossa vida. A gente cresce muito a partir de Marte e Saturno. São forças, energias que contribuem para o nosso autodesenvolvimento, para a nossa capacidade de mudar coisa, de superar questões nas nossas vidas. Então, a gente precisa dessa energia dos maléficos. Mas, quando a gente está fazendo essa análise do planeta mais difícil, é impossível a gente não estar olhando também, né, para Saturno e Marte. E geralmente o planeta mais difícil, né, ele vai estar ali relacionado a estes planetas. E também aqui eu coloquei para acrescentar, para além de Saturno e Marte, a gente pode olhar também para Plutão, Netuno e os eclipses, né? Então a gente viu ali no mapa do Bruce Lee aquela quadratura com Plutão. Realmente os aspectos de Plutão, eles podem intensificar, né, as adversidades ali encontradas por um planeta, principalmente, né, se é um planeta como o Sol e a Lua. Então, por exemplo, uma Lua em quadratura com Plutão, ou um maléfico Saturno, Marte, numa oposição, numa quadratura com Plutão. Netuno também a gente vê que pode ser mais desafiador, né? Algumas pessoas relatam, principalmente pessoas que têm, por exemplo, um Sol numa conjunção exata com Netuno, ou numa oposição, né? Tendem a experienciar mais dificuldades vinda desse aspecto de Netuno, principalmente, né, quando é uma força, uma energia menos compatível, né, com aquele planeta. Então, o Sol, né, que está falando muito de um lugar de expressão, e Netuno de um lugar de dissolução. Então, Sol e Netuno são, né, mais incompatíveis. Então, costuma ser mais difícil do que, por exemplo, uma Lua com Netuno. Então, a Lua é intuitiva, Netuno também se conversa mais. Então, tem essas questões que a gente pode estar levando em consideração. E eclipses também, né? Então, principalmente aqui a conjunção que a gente vai estar olhando. Então, no mapa da Celine Dion, né, aquele Saturno numa conjunção com o Nodo Norte, né? Não está ajudando esse Saturno, não está ajudando o mapa da Celine Dion. E aqui falando sobre os maléficos, né? A gente tem um mapa muito bom nesse sentido. Aliás, um mapa bastante difícil, que é o da Oprah Winfrey. E ela tem Sol, Vênus, Mercúrio em Aquário, que é um signo tradicionalmente, né, regido por Saturno, e Saturno, que é o dispositor, né, desses planetas, tá aqui na 12, fazendo uma quadratura com Vênus e Sol. Então, quando o dispositor está fazendo uma, né, quadratura, um aspecto mais difícil com aquele planeta, vai ser mais difícil ainda, né? Então, aqui o próprio planeta que rege fazendo uma quadratura com o Sol e Vênus. E esse Saturno, ele está ocupando a mesma casa que Marte, né? Então, dois maléficos na mesma casa, sendo que esse Marte, ele rege, é o regente da casa 12. Então, né, a gente vê que é um mapa desafiador. Esse mapa, até na minha visão de astróloga, é um mapa que poderia dar muito errado, né? Poderia, né, não é qualquer pessoa que lidaria bem com a energia desse mapa. É um mapa difícil, ela não tem planetas, né, também dignificados. A gente não vê planetas domiciliados, planetas em exaltação. É um mapa mais duro, é um mapa difícil, né? E ela tem, de fato, uma história, né, de vida difícil, né? Várias aí, histórias de abuso, dificuldades, né, familiares, na infância que ela passou, mas também, né, vendo esse lado dos planetas difíceis, dos maléficos, o lado que traz superação também. E a gente vê que a história dela é também uma história de superação, e não dá para dizer, né, que ela não é uma mulher bem-sucedida e que teve uma série de realizações na vida dela. Então, é um mapa também que tem uma grande força de Saturno e de Marte, né? E aqui do signo de Escorpião. Então, o mapa dela também tem uma força. E não é qualquer pessoa, como eu falei, que talvez lidasse bem, né, com as energias desse mapa.
mas mostra aqui que tem uma questão de livre-arbítrio também, de você querer fazer o melhor, de você querer seguir em frente, né, de você querer ali fazer do limão a limonada, né, que eu acho que foi um pouco o caso dela, que esse não é um mapa fácil e ela alcançou muita coisa, então também tem toda uma história aí de resiliência, né, de superação associada aqui a esse mapa. E aqui a gente vai falar agora das lunações. Então, mais especificamente em relação à Lua, né? A Lua ela pode ser mais benéfica ou pode ser mais maléfica. Uma Lua mais benéfica é uma Lua com mais luz. Então, por exemplo, na sua fase crescente, na sua fase cheia, quanto uma Lua mais maléfica é uma Lua mais escura, né? Então, uma Lua que está se aproximando do Sol. Então, principalmente a fase balsâmica, que é aquela fase bem no finalzinho, quando a Lua está se aproximando 45 graus, até 45 graus antes do Sol, antes de virar uma Lua nova, é uma fase mais difícil na astrologia, né? Então, é a fase mais escura da Lua. E essa seria uma Lua mais maléfica. Então, por exemplo, a gente tem um mapa aqui, que é da Charlize Theron, né, em que ela tem a lua balsâmica. A lua, né, ela está se aproximando do sol dela, ainda não chegou, né, numa conjunção exata com o sol dela. Então, a lua balsâmica na casa 12, né, com o regente da 12, que é o sol. O regente do ascendente dela também está na 12. Então, a gente vê que tem essa grande influência de casa 12, de uma lua balsâmica. Essa lua está vindo de Câncer, onde tem um planeta, né, um planeta em detrimento, que é Saturno. Então, tem coisas difíceis relacionadas aqui a essa casa. E Leão é um signo que representa pai, né? Também no masculino, figuras de autoridade. E quem conhece a Charlize Theron, a história dela, né? O pai dela era alcoólatra. E numa briga com a mãe, em que ele estava com uma arma, a arma caiu no chão, a mãe pegou a arma e atirou no pai por legítima defesa, né? E a Charlize, ela estava junto e ela viu o pai morrer por esse tiro que a mãe deu. Então, é muito representativo, né, quando a gente vê, né, essa lua balsâmica, né, a lua que representa também a mãe, a família, nessa casa 12, né, e, portanto, né, ela ter passado por isso. Então, vai ser uma lua mais difícil no mapa dela. E do mesmo modo que eu falei em relação à Oprah Winfrey também, que tem um mapa difícil, né? A Charlize Theron, ela também, né, se tornou aí uma atriz de sucesso, né? Participou de vários filmes. E também a gente tem que olhar para o mapa também para além dessas dificuldades. Então, por exemplo, uma lua em Leão, um sol em Leão, né, com um Júpiter aqui em Áries, também muito essa energia do fogo, o regente do ascendente também Leão, então ela tem muito fogo no mapa, né? E o fogo também tem relação assim com essa energia de mudança, de transmutar, né, de seguir em frente, de superação. E se a gente parar para pensar, né, que tem um benéfico aqui aspectando esses planetas na 12, isso ajuda. Então, quando a gente vê, né, que tem planetas na 12, mas tem um benéfico, um planeta que está mais positivo, que tem, né, está numa situação mais funcional no mapa, e ele está criando um aspecto, ele ajuda um pouco, né, essa tensão que está vindo ali daquela casa astrológica. Então, esse também seria um exemplo mais aqui pontualmente falando da Lua. E por último, né, lembrando que teriam mais coisas para a gente falar, né, mas também para não ficar muito extenso, aqui seria em relação aos planetas solitários. Então, esses são planetas mais difíceis, né, por serem um pouco mais fracos no sentido assim de que é um planeta que está um pouco isolado no mapa. Então, ele tem menos motivação, menos vitalidade, né? Ele está com menos relações, ele está estabelecendo menos relações no mapa. Então, ele está numa posição mais solitária. Então, por exemplo, né, para a gente visualizar já isso,
aqui através de um mapa. A gente tem o mapa da Christina Ricci, né? E se a gente olhar para a Vênus dela está em detrimento no signo de Áries, está na oitava casa também. E é uma Vênus que ela está saindo, né, ela já saiu aqui de uma oposição com Saturno, né, que está 25 de Virgem, ela está se afastando dessa oposição com Saturno, né, e aqui a Lua passou por ela, né, tem uma quadratura da Lua, mas a Lua também está se distanciando. Então, ela não está criando nenhum aspecto, ela está na casa 8, ela está no seu signo de detrimento, não tem planetas em fogo, né? Então, tirando aqui, enfim, Netuno, que já está muito distante, eu não consideraria, nenhum no norte, mas não tem planetas em fogo para ela se associar, ou planetas em Libra, que é o signo oposto, então as oposições também às vezes podem ajudar um planeta, né? Então, ela está um pouco desconectada, né? Dos outros planetas, e ainda numa casa mais difícil, e ainda no seu detrimento. E a Vênus, ela representa muito as questões relacionadas ao feminino, à autoestima, e a Christina Ricci teve vários problemas, perturbações de imagem, perturbações de alimentação. Então, ela sofreu uma anorexia, né, por muito tempo, que são temas relacionados a Vênus, né? Então, quando a gente olha essa Vênus mais solitária no mapa dela, né, a gente pode dizer que vem desafios aí, vem questões mais difíceis em relação a essa Vênus. Claro que a gente também olha daí também para o mapa como um todo, ela tem também, né, Marte e Saturno, né, no mesmo signo, impactando o ascendente dela, né? Então tem outras questões, mas aqui eu queria mostrar mais o que que seria um planeta solitário. É um planeta que não está se aproximando, né, de outros planetas por aspecto, está se afastando, que está sozinho num elemento, que não tem oposições, né? Então esse é um planeta que também pode ser considerado mais difícil. Então era isso que eu tinha para colocar nesse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado e me contem daí se vocês encontraram o planeta mais difícil do mapa de vocês. Até a próxima!